Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando por aqui para mais um vídeo na série Renovando Nossa Mente. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, perdas, crises, incertezas, mas você já percebeu que muitas vezes o maior desafio não está na situação, mas na forma como lidamos com ela na nossa mente? Nós estamos aqui na série Renovando a Mente e nos vídeos anteriores eu falei sobre como identificar e substituir pensamentos errados. Hoje vamos ver aqui como fortalecer a nossa mente para resistir nos dias difíceis. Então veja, se você quer aprender a ter uma mente firme e inabalável, fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos descobrir princípios bíblicos que nos ajudam a vencer qualquer adversidade, ok? Vamos lá então. Então, primeira questão aqui, todos nós enfrentamos dias difíceis. Lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse assim: "No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo." Então Jesus não disse que seria fácil, mas ele garantiu que em Cristo podemos vencer. Um exemplo bíblico disso é Jó. Ele perdeu tudo, mas manteve a sua fé. O que fez Jó continuar firme ali, naquela situação? Ele confiava em Deus, no caráter de Deus. Então, nos dias difíceis, nós precisamos decidir confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo. A nossa mente, ela é o primeiro alvo em tempos de crise. O inimigo, ele vai tentar semear desânimo, medo, até incredulidade, mas nós podemos treinar nossa mente para permanecer firme, ok? Vamos lá para o segundo princípio. Aqui vamos falar de 3 princípios dentro desse tópico para fortalecer a mente nos dias difíceis. O primeiro é: alimente sua mente com a verdade e não com as emoções. Lá em Isaías capítulo 26, verso 3, diz assim: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Então, muitas vezes nos deixamos levar pelo que sentimos no momento da crise, mas nós precisamos ancorar nossa mente na palavra e não nas emoções passageiras. Uma dica prática para isso é o seguinte: faça uma lista de versículos para declarar em momentos de crise. Por exemplo, o medo. Lá no Salmo 27:1 diz assim: "O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Outro exemplo, ansiedade. 1 Pedro 5:7, "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Ok? Certo? Uma terceira questão ainda: foque no que está sob seu controle e entregue tudo mais para Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus." Então, muitas vezes gastamos energia mental com coisas que não podemos mudar. E isso vai gerar em nós o que? Cansaço, ansiedade, desânimo muitas vezes. Então, precisamos aprender a entregar o que não podemos controlar. Faz uma coisa prática aí. Escreve 2 colunas. Primeira coluna: o que está sob teu controle. Por exemplo, a oração, atitude, fé, perseverança. E uma segunda coluna: o que você não pode controlar. O teu futuro, as decisões de outras pessoas, as circunstâncias externas que nos envolvem. E depois ore entregando a Deus aquilo que está fora do seu controle, ok? Quarta dica importante ainda: cerque-se de pessoas certas e evite o isolamento. Provérbios 27:17 diz assim: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Então, nos dias difíceis, o isolamento, ele nos torna mais vulneráveis. Nós precisamos de apoio espiritual e emocional. Então, não se isole. Por exemplo, Moisés, ele precisou de apoio de Arão e de Hur para ele poder vencer a batalha que vinha pela frente, lá em Êxodo 17:12. Então, assim como Moisés, às vezes precisamos que outros nos sustentem na fé quando estamos fracos. Uma dica prática nisso é o seguinte: busque comunhão lá na igreja e em grupos de oração, ou com pessoas da tua confiança. Evite conviver apenas com pessoas negativas que só alimentam o seu desânimo. Uma outra questão ainda importante é como manter a mente fortalecida continuamente. Uma pergunta: agora que aprendemos como fortalecer a mente nos momentos difíceis, como é que podemos manter essa força todo o tempo, ao longo do momento da crise que estamos vivendo? Uma dica aqui: tenha uma rotina de renovação mental diária. Lá em Romanos 12:2 diz: "Transformai-vos
pela renovação da vossa mente, que é o nosso texto base, né, dessa série. A renovação mental, ela não é um evento, mas ela é um processo diário. Defina momentos do dia para você meditar na palavra e para você orar. Uma outra coisa ainda importante, né? Desenvolva uma mentalidade de gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: tudo dai graças. A gratidão, ela muda a nossa perspectiva, ela nos fortalece para enfrentar dificuldades. Uma dica interessante aqui é: escreva diariamente 3 motivos de gratidão, mesmo nas lutas. Reafirme diariamente também a sua identidade em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então lembre-se de que você é mais do que suas circunstâncias. Uma dica aqui: declare em voz alta verdade sobre a identidade em Cristo, ok? E para nós concluirmos esse vídeo aqui, eu quero fazer um resumo dos principais pontos que eu falei aqui para você. Então, todos enfrentamos dias difíceis, mas nossa mente pode ser fortalecida pela verdade. Então precisamos alimentar nossa mente com a palavra, focar no que podemos controlar e nos cercar de pessoas certas, ok? Fortalecer a mente, ela é um processo assim contínuo, ela não para. Uma pergunta para você refletir é o seguinte: o que você pode começar a fazer hoje para fortalecer a sua mente? Eu quero deixar aqui um desafio, como já tenho deixado nos outros vídeos anteriores. Desafio da semana: escolha um versículo para você memorizar e declarar nos dias que são difíceis, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você tem sido útil para você essa série chamada Renovando a Mente, curta, comente, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal para mais conteúdos, acione o sininho para receber notificações quando for colocado novos vídeos, ok? A série ainda continua. Até o próximo vídeo, um grande abraço e que Deus te abençoe poderosamente.